Bom dia, pessoal do sexto ano, professora Mariana. E hoje nós vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos e estudando o capítulo 10, que fala de misturas do cotidiano. Na nossa outra aula, a tia falou para vocês que existia o tipo de mistura homogênea, onde a gente só vê uma única fase, um exemplo, água e sal misturado. Quando eu coloco água e sal junto, e mexo, né? Aquele sal ele se incorpora tão bem na água, ele se dissolve tão bem que a gente só vê uma única fase, a gente só consegue enxergar a água. A gente não consegue enxergar o sal. Agora, eu tenho também a mistura heterogênea, que é quando a gente vê mais de uma fase. Ou seja, eu misturo, eu coloco junto ali duas ou mais substâncias e a gente consegue enxergá-las separadas. Um exemplo, a água e o óleo. Você coloca água e óleo junto, você pode misturar, 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 que quando você parar de mexer, o óleo vai subir e a água vai descer. Eles não se incorporam, né? Então isso é uma mistura heterogênea, onde você vê duas ou mais fases, depende do que você colocar ali dentro do seu sistema. Aí hoje nós vamos ver aqui algumas situações do capítulo 10, né, que falam um pouquinho mais sobre essas misturas, tá? E já começa aí com o Investigue, pedindo pra gente fazer um experimento, né? Os exercícios a tia vai corrigir depois. Mas eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre as dispersões. Olha só, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre outros diversos tipos de mistura, né? Diversos tipos de mistura. E a gente vem falando aqui um pouquinho sobre as dispersões. Que eu tenho aqui, ó, dispersões recebem diferentes classificações de acordo com algumas características. Uma delas é visualizada a olho nu as partículas, ou seja, está relacionada ao tamanho dos dispersos. E considerando essas características, as misturas podem ser soluções, dispersões coloidais ou coloides e suspensão. A gente vai falar um pouquinho sobre essas situações. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que em uma dispersão eu tenho os dispersos e o dispersante. Entre uma solução aí de água e sal, por exemplo, o disperso ele é o sal e o dispersante é a água, tá? Formando aí o que a gente chama de uma dispersão, que no caso da água e do sal, como é uma mistura homogênea, eu tenho toda mistura homogênea é uma solução, que é essa primeira dispersão aí que a gente vai falar hoje, tá? Olha só, gente. Então eu disse que toda mistura homogênea é uma solução, né? Então, a minha mistura de água e sal, obrigatoriamente, para ser uma solução, tem que ser uma mistura homogênea. A gente chegar a uma fase só. Eu posso ter misturas homogêneas de sólidos com líquidos, tipo água e sal. Eu posso ter posso ter soluções, né? De gases, eu posso ter soluções até só de sólidos e também de líquidos, né? Aí, olha só. Na solução é igual a soluto mais solvente. No caso aqui da água e do sal, o meu soluto é o sal, o meu solvente é a água. A água ela é até considerada o solvente universal, porque ela tem capacidade de dissolver muitas substâncias diferentes. Mas, aqui eu estou dando o exemplo da água e do sal. Mas se eu desse o exemplo, por exemplo, do ar atmosférico, né, que são só gases, o soluto ele é o que tiver em menor quantidade e o solvente é o gás que tiver em maior quantidade. Então, olha só aqui com a tia. No ar atmosférico eu tenho oxigênio, que é o que a gente respira, tenho gás nitrogênio, tenho gás carbônico, tenho vapor de água e tenho alguns gases nobres, né, que a gente já viu no outro capítulo. Quem está em maior quantidade na atmosfera é o nitrogênio.
O gás, isso mesmo, o gás nitrogênio. Muita gente acha que o gás mais abundante da atmosfera é o gás oxigênio, que é o que a gente respira, mas não é ele o mais abundante. O mais abundante é o nitrogênio. Então, nessa solução gasosa, eu tenho nitrogênio como solvente, porque ele é o mais abundante, é o que está em maior quantidade. E os outros gases são o soluto, porque estão em menor quantidade. Então, solução é igual a solvente mais soluto. Solvente é o que tiver em maior quantidade na solução. Soluto é o que estiver em menor quantidade na solução. Nem sempre esse soluto é a água, nem sempre esse soluto é líquido, porque a gente tem diversos tipos de soluções diferentes. Como eu disse, eu tenho sólidas, eu tenho só líquidas, eu tenho gasosas. Aí aqui, ó, o nosso livro, ele trouxe algumas soluções líquidas primeiro. Aí ele trouxe para a gente ver aqui, ó, o soro fisiológico, né? O soro fisiológico, que ele é uma mistura de... O soro fisiológico, que é uma mistura de água, sal e açúcar, né? A água está em maior quantidade, ela é o solvente. O sal e o açúcar são solutos. Eu tenho o vinagre também uma solução líquida entre dois líquidos, né? Vamos ver aqui, ó. O vinagre é uma mistura que se forma quando certas bactérias entram em contato com material contendo álcool e açúcar, como o vinho, formando uma reação que dá origem à substância chamada ácido acético. Além do vinho, o vinagre pode ser obtido de alimentos como suco de maçã, beterraba, cana-de-açúcar e arroz, tá? Então aqui, ó, independente do material em que as bactérias se encontrem, o vinagre continua sendo considerado um exemplo de solução, formada por água e ácido acético. Então, ó, solução de dois líquidos, a água e o ácido acético, que é um líquido aqui. Eu tenho também o perfume como uma solução de líquidos, né? Que o perfume eu vou ter aqui água misturado com óleos essenciais para dar o aroma, né? O perfume, corante, álcool, tudo misturado. Então são líquidos misturados. Eu tenho o álcool combustível e o álcool doméstico, que é adicionado neles água, tá? Eles são álcool junto com água. E eu tenho também a gasolina, que é uma mistura de gasolina com um pouquinho de álcool, tá? Então, aqui eu tenho algumas soluções líquidas. Mas as soluções, elas também podem ser sólidas, né? Falei para vocês, as soluções sólidas, elas são conhecidas como ligas metálicas. Por quê? Como é que formam as soluções sólidas? Eu pego dois sólidos, derreto os dois, misturo os dois enquanto eles estão líquidos, né? Mais derretidos. E depois eu deixo eles solidificarem de volta misturados. Eu tenho vários exemplos de soluções sólidas. Uma delas é o bronze. Tia falou para vocês semana passada. O bronze ele é composto de dois metais que foram derretidos, né, fundidos. Aí mistura os dois e deixa solidificar. O ouro que a gente usa, o ouro 18 quilates, né, que a gente usa para poder fazer uma aliança, por exemplo, esse ouro ele tem 75% de ouro e 25% de prata e cobre. Então, olha só, é uma liga metálica, é uma solução sólida, aonde o ouro é o solvente e a prata e o cobre, perdão, são solutos. Quem está em maior quantidade é sempre o solvente. Por que o ouro ele tem adicionado aí a prata e o cobre? Porque o ouro, para fazer uma aliança, se ele fosse puro sozinho, ele não daria dureza suficiente a essa aliança. Tá? Então, por isso é necessário fazer essa liga metálica, essa solução sólida. O aço também é uma solução sólida. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Olha só, o ouro utilizado em joias, o aço, o latão, ó. Cobre e zinco sendo misturados, tá? Para fazer o latão, ó, é cobre e zinco. O aço, ele tem uma mistura de ferro, ó. Aço sendo produzido em uma siderúrgica indústria especializada na produção de aço e ferro. Uma liga metálica de
Carbono, quantidade de carbono na mistura é bem pequena. Carbono e ferro para formar o aço. E o ouro, que é uma mistura de ouro, prata e cobre. Tá? Aí aqui eu tenho uma estátua de bronze, lembrando que bronze, para formar o bronze, é uma mistura de estanho e zinco, dois outros metais que também são derretidos, misturados e depois deixa solidificar, formando aí o que a gente chama de liga metálica, que são soluções sólidas. E eu tenho também a solução gasosa, que a tia deu exemplo aí do ar atmosférico. É uma solução gasosa, onde eu tenho como, olha só, 78% do ar atmosférico, calma aí, o nitrogênio, ele representa 78% do ar atmosférico, é o que está em maior abundância. Então, ele é o nosso solvente. Eu tenho oxigênio, 21% de oxigênio na atmosfera. E os outros gases representam só 1%. Tá? Então, o nitrogênio é o solvente dessa solução gasosa, o soluto é o oxigênio e o gás carbônico e o argônio, né, os gases nobres. Tá? Os deveres a gente não vai corrigir hoje a tia está só falando das atividades, do capítulo em si, né? Aí olha só, gente, solubilidade e densidade. O que significa solubilidade? Ela pode ser definida como a quantidade máxima que um soluto pode ser dissolvido em certa quantidade de solvente. Olha só, a tia vai dar um exemplo para vocês. Eu pego e boto um copo com água. Coloco uma colher de açúcar. Mexo, o açúcar vai sumir. Coloco mais uma colher de açúcar. Mexo, o açúcar vai sumindo. Conforme você vai colocando mais açúcar, vocês já repararam que ele começa a acumular lá no fundo? Você pode mexer, 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 ele não dissolve mais. Por quê? Porque já gastou todas as moléculas de água que tinha para dissolver determinada quantidade de açúcar. Depois que passa dessa quantidade, não dissolve mais esse açúcar. Então, isso é a solubilidade. É a quantidade máxima que o soluto... É a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em um solvente, tá? Então, quando forma lá aquele precipitado que a gente chama na química, aquele corpo de fundo, que é o açúcar acumulando no fundo, é sinal de que a água já aguentou o máximo que ela podia de dissolução, tá? Ela já dissolveu o máximo que ela podia de açúcar, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre densidade. Vamos ver aqui sobre densidade. Olha só, densidade relaciona a massa da substância e o volume ocupado por ela. Então, a massa, que é medida em gramas, quilos, né? E também o volume, que é medido em litros, ml. Então, ela vai relacionar a massa, quilo, grama, com o volume que ocupa, tá? ml, litro, centímetro cúbico, tá bom? Então, dá até para fazer um cálculozinho de massa. É só a gente pegar a massa e dividir pelo volume para saber a densidade de qualquer coisa. Olha só, a gente pegou aqui a massa do óleo, 0,86 gramas, e dividiu por 1, que deu 0,86 gramas por 1 litro de densidade. Então, para você calcular a densidade, basta você pegar a quantidade da massa e dividir pela quantidade de litro, tá? Por exemplo, eu tenho uma maçã de 20 gramas e tenho 2 litros de água. Quero saber a densidade. É só eu pegar os 20 gramas da maçã e dividir por 2, que vai dar 10 gramas por litro, tá? Assim que a gente calcula a massa, a densidade. Quanto menos densidade um objeto tem, mais em cima ele vai ficar. Olha o exemplo da água e do óleo. Olha a densidade do óleo, 0,86 gramas, menos que 1, 0,86. E olha a densidade da água, 1 grama para cada 1 ml, né? Que a gente está fazendo aqui de volume. 1 grama. Como a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Quanto menor a densidade, mais em cima ele vai ficar, o objeto vai ficar, né? A substância vai ficar. No caso aí, o óleo fica em cima porque ele é menos denso que a água.
tem a ver com densidade. Aí nós temos os exercícios. Então falamos de soluções, né? Agora nós vamos falar dos coloides. Lembrando que nós estamos falando agora de misturas especificamente. Nós temos solução, que são somente misturas homogêneas. Para ser uma solução, ela pode ser líquida com sólido, sólida, toda gasosa, toda líquida. Mas tem que ser uma mistura homogênea para ser uma solução. Agora, os coloides, eles são, olha só, misturas que parecem homogêneas, mas são heterogêneas. Por quê? Porque quando eu olho com o olho nu, né, sem o auxílio de nenhum equipamento, eu vou ver essa mistura parecendo ser homogênea. Mas se eu colocar no microscópio, por exemplo, eu vou ver que ela é heterogênea, que ela tem as partículas separadas. Tenho dois exemplos aqui clássicos, ó, o leite. Eu olho um copo de leite, ele parece ser homogêneo, mas quando eu coloco no microscópio, ó, você consegue ver as partículas todas separadas, de proteínas, de açúcares. Tá vendo? Toda separadinha. Então, o coloide parece que é homogêneo, mas não é, porque visto ao microscópio a gente vê que é heterogêneo. Aqui eu tenho a maionese. Já viram como é que faz maionese? Coloca óleo, óleo, é basicamente ovo e óleo, né? O óleo ele se mistura com as coisas. Mas a olho nu, a gente parece que a maionese ela é homogênea. Mas quando a gente coloca no microscópio, a gente vê todas as gotículas de óleo separadas, ó, que nem tá nessa imagem aqui. Olha as gotículas de óleo todas separadas aqui nessa imagem, ó. Olha as gotículas de proteína do leite, açúcares. E o sangue também é um exemplo clássico de uma mistura coloide, né, heterogênea, uma solução de coloide. O sangue, a olho nu, a gente só vê aquele vermelho, parece que ele é homogêneo. Mas se a gente colocar no microscópio, a gente consegue ver o plasma sanguíneo, que é a parte líquida, a gente vê os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, todos separados. Então a gente vê a parte sólida separada da parte líquida ao microscópio. Então ele é um coloide. Parece que é homogêneo a olho nu, mas se a gente colocar no microscópio, ele é heterogêneo. Quando a gente estava falando lá da solução, das soluções, né, que são exclusivamente homogêneas, nem no microscópio a gente consegue enxergar essa solução. Por exemplo, sal e água, nem no microscópio eu consigo ver o sal. Por isso que as soluções elas têm que ser exclusivamente homogêneas. Já os coloides, a gente está vendo aí que, na verdade, eles parecem homogêneos, mas, na verdade, são heterogêneos. Tá? Aí ele está falando um pouquinho aqui sobre as emulsões. Olha só, você viu que o óleo não é solúvel em água, o óleo não se dissolve em água. Porém, quando se observa uma maionese, que possui óleo e água misturada, o que você vê a olho nu parece bem uniforme, parece homogêneo. Mas como isso é possível? O que acontece? Olha só, gente, o segredo está na gema do ovo, um dos ingredientes da maionese. A gema serve de ponte entre o óleo e a água, pois possui uma molécula chamada lecitina. As lecitinas têm facilidade para interagir tanto com água quanto com óleo. As gotículas de óleo são envolvidas por essas moléculas e assim podem se espalhar pela água da mistura. Dessa forma, tem-se um aspecto homogêneo ao olho nu, mas ao analisar essa mistura microscopicamente, é possível observar as moléculas de óleo envolvidas na lecitina e dispersas na água. Portanto, a maionese continua sendo uma mistura heterogênea. Ela é um coloide, né? Do ponto de vista, que é uma mistura heterogênea. Do ponto de vista químico, as moléculas com propriedades semelhantes à da lecitina, isto é, que promovem misturas de líquidos que normalmente não podem ser combinados, são chamados de emulsificantes ou emulsificadores, tá? Então, no caso aí da maionese, quem é o emulsificante da maionese é a gema do ovo, que tem essa tal dessa lecitina, tá? Que faz essa ponte entre a água e o óleo. Ou seja, na verdade ela transforma as gotículas de óleo em gotículas tão pequenininhas que a gente não consegue ver a olho nu. Tá? Não é que o óleo esteja realmente dissolvido na água. É que, na verdade, as gotículas ficam tão emulsificadas, ou seja, tão pequenininhas, que a gente não vê a olho nu, só no microscópio. E eu tenho também, então, ó, soluções,
coloides, e agora a gente vai falar das suspensões, que são totalmente heterogêneas. A gente bota o olho e vê que são heterogêneas, tipo água e óleo, areia e água, fumaça, tá? A gente vê que é heterogêneo, a gente consegue ver de cara. São misturas heterogêneas as suspensões, tá ok, gente? Aqui ele só deu um exemplo aqui de água e areia. Só botou água e areia, mas a gente consegue ter, que a gente vê de cara, né? Não precisa nem botar no microscópio. Você já vê que a areia fica separada da água, aí ela passa a ser uma suspensão, que é uma mistura totalmente heterogênea. Então, recapitulando aqui com a tia, a gente estudou as dispersões. Para ter as dispersões podem ser do tipo solução, do tipo coloide e do tipo suspensão. Todas elas são tipos de mistura. No caso das soluções, elas são misturas totalmente homogêneas. São misturas totalmente homogêneas. A olho nu no microscópio, totalmente homogênea. No caso dos coloides, elas parecem homogêneas, mas elas na verdade são heterogêneas, só que a gente só consegue ver isso com a ajuda de um equipamento, um microscópio. E no caso da suspensão, elas parecem de cara, a olho nu, é só botar o olho que você vê que é uma mistura heterogênea. Fica totalmente separado, tá? E outra coisa que a tia falou com vocês, numa solução, o que tiver em maior quantidade é o solvente, o que tiver em menor quantidade é o soluto. Lembrando que tanto solução, quanto coloide, quanto suspensão são todos tipos de misturas, tá? A gente está só aprofundando aí o estudo de misturas. Então, galerinha, é isso. As próximas páginas são só exercícios para a gente fechar esse capítulo. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, manda mensagem para a tia no celular, tá? Que a tia responde. Estou muito orgulhosa de quem continua firme e forte fazendo todas as atividades. A gente não pode parar, né? E, beijo para vocês, muita saudade.